Ó, eu vou chamar agora o Mauro César Pereira, Mauro César que também estava ontem no Maracanã, também acompanhou a partida do Maracanã. Mauro, queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Tite, se na sua opinião já dá para ser questionável. Eu dei minha opinião aqui, eu e o Viga, a gente acha que já tem que se pensar em demissão, talvez não agora, porque não tem nome, mas se demitir o Dorival por futebol, o futebol do Tite é pior que o do Dorival, na minha opinião. E saber de você também, Mauro, da reação da torcida, né? Que você também estava no Maracanã ontem, e eu falei aqui sobre a declaração do Rossi, porque o Rossi disse, a torcida vaiou. Gente, mas do jeito que o Rossi fala, ele mente para quem não estava no Maracanã. Porque a torcida vaiou o Pulgar na hora do gol, sim. Mas até o final do segundo tempo a torcida gritou. Eu até falei para a Lívia, eu falei, cara, a torcida não está parando de gritar. E o time perdendo. Do jeito que o Rossi falou, parecia que o Flamengo estava sendo vaiado o jogo inteiro. E fica ali, na minha opinião, uma até ingratidão do Rossi diante do que foi o Maracanã ontem, em mais um jogo ruim do Flamengo, perdendo esse jogo para o Peñarol, Mauro. Bem, você abordou vários pontos aí, boa tarde a todos, um abraço aí para o Mauro aí, bem-vindo de volta, Xará. Valeu, Xará. E é o seguinte, primeiro, sobre técnico ser questionado, o Tite é questionado desde que chegou ao Flamengo, ele sempre é questionado, sempre foi questionado, o Tite carrega com ele o fracasso em 2 Copas do Mundo, então todo torcedor do Flamengo que torceu pela seleção já tinha o Tite meio que engasgado, né? Uma pecha que eu acho injusta de retranqueiro, tudo que eu acho que isso aí é coisa de gente desinformada, porque ele tem os defeitos dele, mas retranqueiro não é o perfil do Tite, não é isso. Isso é gente que não enxerga o jogo, não é possível, né? Você pode ver 1000 defeitos nele, mas esse não é, essa não é esse não é um rótulo adequado. E ele já é questionado, mas eu sempre sou contra essa coisa de ficar trocando de técnico toda hora, eu sou radicalmente contra isso. Radicalmente contra isso. Você citou alguns nomes aí. Pô, o Renato Gaúcho foi até o final da temporada e perdeu tudo. Aí não renovaram o contrato dele. O final do trabalho dele foi péssimo. O time do Flamengo era um bando. Na final do Libertadores 2021 era um bando. Um time jogava só pelos valores individuais. O Dorival não ficou por uma série de razões. Ele não teve o contrato renovado, não só por conta de uma queda no final do trabalho e uma certa subserviência ao elenco, que estava bem clara, naqueles resultados vergonhosos depois de ganhar os 2 títulos. O Flamengo perdia, ele minimizava e tal, e parecia ter receio dos jogadores, mas por uma falta de acordo financeiro também. Tá? Também teve isso também. Tá? Ele fez uma pedida que os caras não concordaram, e aí agiram muito mal, porque ao invés de comunicar ele, não vamos renovar com você, porque não chegamos a um acordo. Ok, beleza. Não, ele soube pela imprensa que o Vitor Pereira estava sendo contratado. Isso não se faz. Isso é absurdo. A conduta foi absurda. Mas não estou aqui defendendo ou não, tá? A permanência do Dorival, já falei sobre isso muito na época. Estou só lembrando os fatos reais desse episódio. E eu acho que tem que trocar de técnico. Isso não existe ficar trocando, botar quem? Trocar quem? Ano passado era uma exceção. Ali acho que eles erraram porque o ambiente estava deteriorado, o elenco não gostava do Sampaoli, tudo piorou quando o seu braço direito literalmente socou o Pedro, né? Eu digo braço direito porque era o preparador físico dele há mais de 20 anos, um companheiro, um amigo, de jornadas várias, né, ao longo do futebol, ao longo da carreira dos dois. E ele minimizou aquilo na rede social, tentou botar panos quentes, foi um desastre, não procurou o jogador agredido para prestar solidariedade. Então, o São Paulo fez tudo errado ali, eles erraram porque não tinha mais clima para continuar. E mantiveram assim mesmo, até perder a Copa do Brasil para o São Paulo, da maneira que o Flamengo perdeu. Então, acho que trocar de técnico não resolve. O trabalho do Tite, para mim, é um trabalho razoável de um técnico que não consegue dar equilíbrio ao time, que ontem errou muito, ontem ele teve uma jornada absurdamente ruim, mas que 4 dias antes fez um bom jogo contra o Vasco e 8 dias antes um bom jogo contra o Bahia. Quer dizer, o Flamengo consegue fazer bons jogos, na sequência jogo horroroso como o de ontem, antes teve o jogo do Corinthians, também foi uma coisa medonha. Enfim, o time não tem regularidade nenhuma, ele alterna partidas ridículas com algumas boas partidas boas, que foram essas 2 partidas recentes. Tem muitos desfalques, é verdade, isso compromete muito, mas ainda assim não se justifica a atuação de ontem. Sobre a torcida, eu tenho uma visão um pouco diferente da sua. Eu acho que a torcida do Flamengo ontem, em vários momentos, ela se calou, como é comum em rigorosamente todas as torcidas do país. As organizadas cantam, apoiam o tempo todo.
E no Flamengo, inclusive, as duas maiores estão banidas do estádio já há algum tempo. Isso compromete muito o comportamento da arquibancada do Flamengo. E todas são assim hoje em dia, desse futebol elitizado, de um público que, em parte, é o público cliente, é o público que paga ingresso caro e acha que no ingresso vem lá, vale 3 pontos, não vem escrito vale 3 pontos. Cantaram um pouco lá no final e tal, e talvez o Rossi tenha estranhado, porque a cultura do torcedor uruguaio, do torcedor argentino, ele vem da Argentina, ele é de lá, durante o jogo é apoiar. Ontem vaiaram o Pulga durante o jogo. Quer dizer, o cara erra, você vai o cara, que tá ajudando pra caramba, né? O cara que vaiou o Pulga quando ele errou. Claro que ele errou, claro que irrita, mas vai, já ajuda. Outro dia vaiaram o Lohan, um garoto, no meio do jogo. No meio do jogo. Vai ajudar o menino? Só vai atrapalhar. Você tá ajudando ou tá atrapalhando? Você veio pra quê, o Maracanã? Pra ajudar ou pra atrapalhar? No final do jogo, tudo bem. Vai, e teve gente ali que só teve pulmão pra chegar ao técnico, que é o direito deles também. Mas pra gritar pelo time eu vi muito pouco. Porque as torcidas hoje são assim, exceto as organizadas que apoiam o tempo todo. Muitos torcedores que vão ao estádio vão só para embalar. E ontem até eu li uma mensagem de um torcedor que falou o seguinte: mas o time não ajuda a torcida. Eu sou do tempo que a torcida ajudava o time, e não o contrário. Então talvez por isso o Rossi estranhe um pouco. Ele que falhou no gol e teve uma partida muito ruim, reposição de bola errada várias vezes, e no gol a bola era defensável. Foi um dos que errou no gol, dos muitos jogadores que erraram no gol. Agora, o Tite, ele talvez seja o principal responsável, ok, mas tem muitos erros também, muitos jogadores mal, muito jogador que não consegue entrar em forma, jogador cometendo erros crassos, como ontem aconteceu na jogada do gol e em outras tantas. Até o Bruno Henrique, ontem, o gol que ele perdeu não se perde. No raro momento do lampejo, que aliás vive de lampejo, o seu Arrascaeta, né? Vive de lampejos. E no raro lampejo, ele pôs a bola na cabeça do Bruno Henrique e ele perdeu um gol feito. Cabeceou em cima do goleiro, é só tirar do goleiro. Jogada perfeita para ele, que é um exímio cabeceador. Até o Bruno Henrique, que geralmente é um jogador que não erra muito, perdeu um gol feito. Então foi um desastre, a atuação ridícula do Flamengo. E agora tem que ter um plano específico para o jogo de volta, uma estratégia bem específica e fazer um jogo totalmente diferente. O que o Flamengo não tem direito, na minha opinião, Thiago, é de jogar a toalha. Jogar a toalha é covardia. Quem joga a toalha não merece jogar em nenhum clube de futebol, nenhum clube que tenha pessoas com o mínimo de vergonha na cara no comando. Tem que lutar até o final. Se meteram numa confusão, tentem sair dela. Difícil impossível não. Mas jogar a toalha é inadmissível. Isso eu acho inaceitável. Tem que lutar até o fim, tem que vencer por um gol, para levar para os pênaltis. Pelo menos isso. Então, que monte uma estratégia e vai lá buscar. Eu acho que tem que deixar claro, né, como o Tite deixou. Inclusive, eu discordo, eu achei que a torcida, inclusive, ontem gritou no momento ruim, inclusive, do Flamengo. Depois que sofreu o gol, gritou. No segundo tempo, gritou. Eu tenho uma visão diferente, um pouco da do Mauro, nesse quesito. Acho que o torcedor ontem fez até muito para o que o time estava fazendo em campo. E aí eu concordo com o Mauro, o torcedor que tem que ajudar. Concordo, mas eu acho que o time também pode ajudar muito o torcedor criando. E o Flamengo não criava, só criou em lampejos do Gerson. O Gerson é brincadeira, o Gerson joga sozinho. E também do Arrascaeta, que teve lampejos, mas mais uma partida abaixo do Arrascaeta. É mais uma partida do Arrascaeta abaixo do que ele pode. E, Mauro, aproveitando que você está aí com a gente, né, com a conexão boa, eu queria te fazer essa pergunta do Gabigol, né? Porque duas coisas ontem que o torcedor falava muito, né? Que óbvio é sempre assunto. Uma, que foi a que mais eu escutei, Léo Ortiz, que o Tite errou feio em ter colocado o Léo Ortiz no banco diante das boas atuações dele. E claro, essa cobrança ficou ainda maior porque o Pulgar não jogou nada. O Pulgar errou tudo. Foi impressionante a quantidade de erros de passes do Pulgar no jogo de ontem, inclusive no que resultou ali o contra-ataque do gol do Peñarol. Essa foi a principal cobrança. Como que o Tite colocou o Léo Ortiz no banco? Você concorda? Léo Ortiz tinha que ter sido titular? E a outra, né? Que o torcedor ontem estava meio revoltado, é claro que aí nem é um torcedor de rede social, porque eu estava na atmosfera ali do estádio, como você também estava ontem, de falar, o Carlinhos não pode estar na frente do Gabigol, deixando claro para todo mundo. Gabigol ontem nem relacionado foi dito que ele sentiu a coxa. Acho esquisito, ele mal jogou na partida anterior e o Gabigol não foi relacionado para esse jogo. Mas o torcedor, Mauro, está muito revoltado do Carlinhos ser a segunda opção. Aí a pergunta que eu te faço, foi um erro do Tite e da diretoria? Por quê? Se o Tite não confia no Gabigol
Se o Carlinhos não tem nível técnico e foi contratado com o aval do Tite, teria que contratar alguém. Ou seja, o Flamengo estava com só um centroavante de confiança do seu treinador. Teria que contratar, né, Mauro? Bem, esse é um erro crasso, né? Eu não defendo aqui a contratação translocada de vários jogadores, mas o Flamengo poderia ter tentado um jogador para compor o elenco nessa reta final de temporada, oferecer o Choupo-Moting, não seria caro como seria o Marcial, que depois até se especulou, pensaram do Marcial de fato, e o Flamengo nem quis negociar. Então, assim, acho que isso aí, eu tenho falado isso já desde a lesão do Pedro, um erro crasso, tinha que ter contratado um centroavante, e se esse centroavante estivesse em condições domingo e ontem, a história poderia ser bem diferente, né? Faz muita falta, até porque o time está acostumado a jogar com uma referência na área, que é o Pedro, e não tem. O Carlinhos, ele tá ali, coitado, ele não tem culpa. Aliás, ele só tá no Flamengo por conta do Gabriel Barbosa. Ele só foi contratado porque o senhor Gabriel Barbosa arrumou lá uma suspensão na história do exame de doping. E só podia contratar naquele momento jogadores que estavam terminando seus contratos no campeonato estadual, que é aquela janelinha que a CBF abre no final dos estaduais. O Carlinhos tinha ido bem no campeonato, investimento muito baixo, o Flamengo tentou. Tá dando certo? Não deu certo. Não deu certo. Ele fez gol contra o Atlético, fez gol de vitória contra o Vitória, né? Gols importantes até. Mas ele, evidentemente, quem está acostumado com o Pedro no comando do ataque, qualquer um ali sofreria, e ele mais ainda, porque é um jogador com muitas limitações. E entra num time todo desorganizado, como o Flamengo no segundo tempo entra num time meramente intuitivo, né? Evidentemente não vai conseguir muita coisa. Agora, ele joga ali porque o outro que deveria jogar não joga nada há 2 anos. E não custa barato, não. O Carlinhos é baratinho pro Flamengo. O Gabriel é caro. E há 2 anos não joga nada. Por isso ele virou a última opção. E nem foi o Tite que barrou, não. Quem barrou ele foi o Sampaoli. O Tite já encontrou ele no banco. E antes do Sampaoli, ele foi barrado pelo Vitor Pereira. Ele vem sendo barrado a 3 treinadores. Desde o Campeonato Carioca do ano passado, que ele vem sentando no banco de reservas. Durante o momento ele voltava, entrava e saía do time. Agora fica de vez de fora. E ele não estava contundido. Para mim, o Flamengo já desistiu dele. Está muito claro isso aí. É uma situação que parece muito com a do Dudu no Palmeiras. Muito parecido. Está claro que o Palmeiras não quer ficar com o Dudu, para mim, me parece muito claro. Quer se livrar até do custo mensal que é elevado, mas tem mais 1 ano de contrato, né? E o Flamengo está só esperando o ano terminar para o Gabriel ir embora. Nada além disso. Nada além disso. Eu acho que eles não rescindem o contrato, porque não pode rescindir unilateralmente, você vai ter que pagar. Então, já que tem que pagar, deixa o cara lá. Parece que essa é a política. Dessa vez, optaram por tirá-lo desse jogo. Pode ser que ele reapareça relacionado para domingo contra o Grêmio. Pode ser que ele reapareça. E é bom lembrar, a nota do clube deixou claro que não está lesionado. Ele tem uma fibrose. Aí vamos reservar o jogador para os jogos importantes. Pô, ontem foi amistoso? Pô. Ontem foi o jogo mais importante do ano, pô. Agora, ele não está sendo escalado, ele não se conta com ele por culpa dele mesmo. Porque não consegue jogar. Porque há muito tempo não faz nada. E eu não sei por que eles continuam falando desse jogador. Entendeu? O jogador está fazendo hora extra no Flamengo. Um cara que jogou fora a idolatria, que teve várias atitudes erradas aí, que desgastaram a sua imagem com o torcedor, e que dentro de campo não consegue render. É uma pena, mas é a realidade. Não consegue render. Não consegue render. Então a gente fala sobre ele por conta dos feitos do passado. Só que os feitos do passado não vão resolver os problemas do presente. Isso aí é evidente. E o Carlinhos está lá por causa dele. Se ele não tivesse sido suspenso, o Carlinhos não teria sido contratado. Se ele tivesse em boa forma, o Flamengo não teria contratado um outro atacante. Era reativar ali a forma de jogar com o centroavante de movimentação, que é ele, um atacante de movimentação. Com o próprio entrosamento que ele tinha já desde 2019 com o próprio Bruno Henrique, que tem jogado todas as partidas como titular, depois da lesão de 3 atacantes, 4 atacantes, sei lá, já não sei, com Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, 3 atacantes. E Michael, 4 machucados. Né? E aí, eu até vou chamar o Viga, porque o Mauro falou realmente dessas contratações que poderiam ser feitas agora, só que, né, Viga, e também depois pro Mauro, para toda a mesa, eu acho que o Flamengo tinha que ter contratado até antes, na janela, quando abriu a janela, que aí teria mais opções, porque se o Tite só confia no Pedro, se ele já não confiava no Gabigol, ele tinha que falar para a diretoria, eu preciso de um 9, já esperando que o Pedro em algum momento pudesse se machucar. Só que aí o Flamengo esperou o Pedro se machucar para começar a correr atrás de um reforço. Se ele não confia no Gabigol, se o Carlinhos não está entregando desde que chegou ao Flamengo, todo estabanado, não acerta nada, o Flamengo tinha que aproveitar a janela de transferências, né, Viga? Eu não consigo, Pilhado, para não ter que não falar mal
do Carlinhos defenestrar o Gabriel Barbosa, embora ache que ele realmente esteja pisando na bola, esteja sem vontade. Agora, vem cá, pilhado. Se você tivesse tendo pouquíssimas oportunidades, ou oportunidade quase nenhuma, de um chefe, de um diretor, de um patrão, de alguém superior a você, sabendo que aquele que está no teu lugar é muito pior, é muito menos qualificado, joga muito menos futebol, qual seria a sua injeção de ânimo? Qual seria o seu estímulo? Qual seria a sua garra? Qual seria o seu tesão? Qual seria o seu empenho? Ainda mais sendo você um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo. Talvez de toda a história do Flamengo. Ora bola, gente. Com todo respeito à opinião de todos. Com a opinião de todos. Penalizar o Gabriel Barbosa, mesmo mal, não merecendo, é penalizar o Flamengo e a instituição. Porque aí tem que aturar o Carlinhos. Quem contratou a diretoria Quem contratou o Carlinhos foi a diretoria do Flamengo. Não foi o Gabriel Barbosa que foi lá e chamou o Carlinhos e veio jogar no meu lugar. Não foi isso. Foi uma contratação mal feita. Que só o mundo do futebol, os negócios que envolvem o futebol, podem explicar e justificar. Porque eu não consigo entrar na mente do técnico Tite e encontrar subterfúgios, alternativas, defesa, parâmetros para a presença do Carlinhos entre os titulares, jogando quase 40 minutos do segundo tempo no jogo contra o Penharol, que era o jogo da vida do Flamengo na temporada. Não tem como defender o Carlinhos. E numa situação como essa, ele, cabeça com cabeça, tete a tete com o Gabriel Barbosa, eu vou com o Gabriel Barbosa. Mesmo sabendo que ele vai embora, mesmo sabendo que eventualmente ele não está afim. Mas muito dele não está afim, pilhado. É porque ele está vendo que as chances são dadas ao Carlinhos e não são dadas a ele. E a diferença entre Gabriel Barbosa em história, em currículo, em futebol, em talento é exponencialmente maior. O Gabriel Barbosa é muito, mas muito melhor do que o técnico Tite e do que o atacante Carlinhos e qualquer outro que esteja à disposição no elenco do Flamengo, porque não tem outro, gente. Tá claro, tá evidente, pilhado, que o Flamengo foi um time talhado para jogar a temporada com o centroavante, com homem de referência. Esse homem era o Pedro. Não tem o Pedro, vai no mercado, contrata, busca, porque aquele que você tem lá no banco de reservas como opção, que é o Carlinhos, não agrega, não acrescenta. Se você não acredita no Gabriel Barbosa, desde a época que estava na seleção brasileira, o que fez a comissão técnica do Flamengo e a diretoria do Flamengo? Ficou olhando? Ficou esperando o bonde passar? Ficou esperando da M, como está dando? Pelo amor de Deus! A culpa é da comissão técnica, da diretoria, não é do jogador. O jogador está sendo penalizado. Quando você penaliza o jogador, você penaliza a instituição, porque o Flamengo está precisando de um homem de área, um centroavante. E a gente está tendo que jogar, torcedor do Flamengo, com o Carlinhos à disposição. Batam palmas, aplaudam o Carlinhos, se queiram falar mal do Gabriel Barbosa. Eu não consigo falar bem de nenhum dos dois, mas no tete a tete, no cara a cara, eu sou 1000 vezes o Gabigol, 1000 vezes o Gabigol, o Gabriel Barbosa, e nenhuma vez o Carlinhos, pilhado. Porque eu queria falar sobre esse assunto. Eu acabo de receber aqui, claro, vou chamar o Mauro César também já, direto aí do Rio de Janeiro. O Viga levantou um tema, e aí o blog N Flamengo, é Notícias do Flamengo, ele é um parceiro, sempre está acompanhando o programa, sempre me manda as coisas. Ele me mandou o seguinte aqui, que o Viga levantou a hipótese do Tite ter ajudado a tirar completamente o tesão do Gabigol de jogar no Flamengo. Que isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, todo mundo fala aqui, o Gabigol não tem mais tesão para jogar no Flamengo. E aí, Gabigol antes do Tite, até o dia 7 de outubro de 2023, o pessoal da N Flamengo me mandou, jogos como titular, 241, gols, 153, assistências, 28, mas aí também, é bom te deixar claro, desde 2019, eu estava vendo aqui, é até covardia falar isso, porque aqui eu tenho que ser justo também. Eu critico o Tite,
mas não posso fazer uma covardia. Se você for ver até 2023, ou seja, você computa 2019, que é quando ele estava voando, e o time todo estava voando, 2020, quando ele estava voando, 21 um pouco, depois ele começou a não jogar nada. Eu queria ver o levantamento do Gabigol em 2023, se o Kaique conseguir levantar isso pra gente. Por quê? Até outubro de 2023, 241 jogos, 153 gols, 28 assistências. Aí, com o Tite, foram jogos como titular, 3, 4 gols e 1 assistência. Ou seja, foram muitos poucos jogos como titular. E o Viga levantou esse aspecto, se o Tite poderia estar tirando aí o tesão do Gabigol. O próprio N Flamengo falou que vai tentar levantar aqui para mim também. Peço para o Caiquinho para a gente levantar. Gabigol em 2023, que foi um ano ruim dele, que aí tem que ser justo com o Tite. 2023, quais os números? E aí com o Tite. Aí sim. Até o Mauro Betti está pedindo a palavra aqui porque ele fez um recorte, não é, Mauro? A pedido do nosso pilhado, o desempenho do Gabigol em 2023 até a estreia do Tite, que é daquela vitória sobre o Cruzeiro por 2-0, então desconsiderando dos 2-0 para lá. Eram 51 partidas, que é bastante desempenho, a esmagadora maioria delas como titular, 20 gols. Desses 20 gols em 51 jogos, 8 em disputa, 8 de pênaltis, né? 8 em cobranças de pênalti e 3 assistências. São poucas assistências. Dos gols, 20 gols para 51 jogos é bastante, é boa a média, não é a melhor. 8 de pênalti também não é demérito, porque o Gabigol bate muito bem em pênaltis. Então, em termos de números, os números, pelo menos eu confesso que eu esperava até menos gols. Mas o desempenho é aquilo. Dá para dizer que uns 18 meses, antes mesmo da chegada do Tite, o Gabigol já não era o mesmo, Vanderlei. Eu só queria acrescer, Asmar, o seguinte, o Tite chegou ao Flamengo em outubro do ano passado. Isso. Em outubro do ano passado. Então, já bem pertinho do final da temporada. Né? Eu não sei se ele teve força, poder para, digamos assim, estimular o retorno técnico do Gabigol, se eles se aproximaram, se eles ficaram abraçados, se eles tiveram um relacionamento frio desde a chegada, isso eu não sei. Só estou dizendo que ele chegou em outubro. Mas, semanas depois, na cerimônia de posse do presidente do Corinthians, com a presença do Marcos Braz, teve aquela declaração bombástica naquele instante. Vamos tentar trazer o nosso Gabigol com o Marcos Braz sentado na primeira fila. Já havia um esfriamento na relação. Eu não sei se com a geladeira ou com a geladeira de marca Tite esfriou ainda mais o relacionamento, ou não teve nenhum instante de aquecimento. Isso eu não sei. Só estou dizendo que no dia 2 de janeiro já teve aquele na frente do diretor do Flamengo, que não teve também nenhuma reação. Que surpresa, não teve nada disso. Então, essa abordagem com relação à condição do Gabigol parece que vinha se arrastando há muito tempo, antes mesmo do Tite aparecer por lá. Essa é a observação que eu queria fazer. Bruno Prado, depois eu vou passar para o Mauro César Pereira. Assim, a relação dos dois pode até não ser boa, pode não ter uma relação de confiança, mas o Gabigol ele perdeu espaço, não só com o Tite, porque ele não joga bem. Por questões dele, por suspensão por doping também, isso aí pesa. Eu nem entro na parte fora do campo, que aí é discutível, aí não sei, eu vou na parte do campo. Ele perde pelo desempenho dele, ele perde espaço, e também porque ficou suspenso, né? Aí também por culpa dele, ele de não ter seguido o protocolo correto. Até acho exagerado ele tomar uma suspensão de 1 ano por causa disso, mas é outra coisa. Se ele segue tudo direitinho, ele não tomaria. Também foi uma questão dele. Então, acho que jogar isso pro treinador é tirar dele uma responsabilidade que é dele. E mesmo se ele não gostar do treinador, ele tem que jogar, ele tem que entrar no campo e fazer a parte dele. Tenho certeza que não são todos os jogadores do mundo da história que adoravam os seus treinadores. Para um exemplo que eu pensei muito rapidamente, assim, Marcelinho Carioca e Luxemburgo no Corinthians.
Eles não se gostavam, viviam se espetando, foram campeões juntos. Edmundo, que é um cara que eu conheço, que é meu amigo, trabalhei com ele. Ele com o Luxemburgo não tinha das melhores relações. Péssimo. Sim, hoje em dia é péssimo. Pior ainda. E quando trabalharam juntos já não era. Hoje em dia o Edmundo, um processou o outro, não lembro quem processou quem. E os caras jogaram juntos e foram campeões juntos. Então, o Gabigol, ele perde espaço pelo desempenho dele. Mauro César Pereira, você acredita que o Tite possa ter tirado de vez o tesão do Gabigol ou não? Não sei se o Tite é uma espécie de feno grego ao contrário, ou coisa parecida, isso tem que perguntar para ele, mas se ele tem esse poder, né? Mas eu sei o seguinte, o Gabigol não joga nada há muito tempo, não sei nem por que te fala tanto desse cara. O cara não joga nada há um tempão, tá preocupado de ser cantor de trap, arrumou problema lá com o pessoal da comissão antidoping, entra em campo, não acrescenta nada, pisou na bola e caiu sozinho na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, foi substituído no Maracanã, derrota para o São Paulo e a torcida reclamou, ele gesticulou, foi mandar beijo pro Dorival, foi flertar com a torcida do Corinthians num podcast, vestiu a camisa do Corinthians, negou, depois aí não teve como negar que a camisa foi vestida por ele, perdeu a camisa 10 do Zico. Ele é o Gabriel, não é o Gabigol há muito tempo, entendeu? Tá a contagem regressiva para ir embora, que ele seja feliz longe do Flamengo e ponto final. Não tem muito o que falar sobre ele, não. Acabou, o cara acabou, o cara não joga mais. Ele tá na reserva do Carlinhos porque ele é pior do que o Carlinhos hoje. Ele consegue ser pior que o Carlinhos. Só isso. Como é que ele consegue, eu não sei. Mas ele consegue ser pior que o Carlinhos. É impressionante. Ele em campo não acontece nada, rigorosamente nada. Entrou várias vezes. E o Tite já o herdou no banco. Absurdo seria o Tite colocar ele para jogar. Você ia barrar o Pedro para colocar o Gabigol? Ia barrar o Cebolinha lá atrás para colocar o Gabigol? Se o Cebolinha não joga, você põe o Luiz Araújo ou põe o Gabigol? São as opções. Eram as opções que ele tinha há pouco tempo, né? Alguém deixaria de colocar Pedro, Cebolinha e como opção Luiz Araújo para colocar o Gabriel no jogo? Alguém faria isso? Estou falando aqui antes, alguns meses atrás, antes das lesões desses 3 jogadores. Acho que não. Por quê? Porque todos jogando muito mais do